Isso foi uma coisa quase que veio do berço. Você vindo de uma família operária, que viviam essa subalternidade, né? Ali tu começa a perceber que existe uma diferença e que essa diferença estabelece o teu lugar nesse espaço todo, né? E que o teu lugar nesse espaço não é necessariamente aquele que tu sonhou, aquele que tu quer, é o que tem. Eu sou daquela geração, né, cuja a geração anterior foi sacrificada para que a próxima seja melhor. Então, minha mãe, ela passou por todos esses percalços que normalmente a mulher negra passa, né? Criar filha sozinha, ter que encarar o mundo sozinho, passou fome, passou humilhações, deixou de entrar em certos lugares por ser negra, não podia entrar no elevador porque era da limpeza, então tinha que fazer uso de outros elevadores. Na minha adolescência, juventude, eu fiz parte de uma gangue de pichação em São Luís. E eu me considerava um adolescente, um jovem moreno. Eu queria ser tudo menos um jovem negro. Com meus 16, entre 16 e 17 anos, eu me aproximei, eu tive contato com o movimento hip hop do Maranhão, chamado Quilombo Urbano. E aí a gente começou a escutar algumas músicas, tem uma música do Voz Ativa que foi muito emblemática, que dizia assim: eu tenho algo a dizer e explicar para você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei desta vez para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera negro, para negro será. Aí continua, né? Aí tem uma parte que diz: precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, que em outros tempos foi na América, que seja preto até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. Quando eu escutei essa música, ali, naquele momento, entre meus 16 e 17 anos, eu comecei a perceber que era um jovem negro. Ali parecia que eu tinha me tornado uma outra pessoa. Meu pai era um operário, e ele, muito jovem ainda, com 18 anos, na fábrica, ele perdeu o braço esquerdo no acidente de trabalho. E ele, de uma família de negros que trabalhavam como pintores, ele, desde muito cedo, entendeu que ele não poderia ser pintor, operário como os irmãos. Então, como uma pessoa deficiente, ele entendeu que teria que estudar. E ele se formou em letras e foi a primeira pessoa, inclusive da família dele, a se formar. Era a maneira mais garantida que nós tínhamos de superar dificuldades de discriminação, né, e de preconceito de nível social. Porque além de negro, era pobre, tudo mais, eram somatórios desfavoráveis. O que eu tinha que fazer era estudar. O que a minha família me colocava o que tu tens que fazer é estudar. Modificar a tua situação, enfim, ser um remediado na sociedade, é só virar a partir do estudo. E eu fui, a partir dali, estudar. Literalmente estudar. Fazer ensino médio. E aí eu comecei a perceber que toda aquela violência que eu passava, muito da violência que eu manifestava e muito da realidade em que eu vivia era fruto do racismo, da discriminação racial, do fato de eu ser um jovem negro. Diziam assim, as atividades para o Getúlio, isso aqui não serve. Por quê? Porque ele vai ter que ficar lá na frente falando tudo mais e tal, né? E eu sentia, assim, de uma forma velada, né? Que era por questão de racismo. Arrumavam qualquer desculpa para mim não me projetar, ficar em cima do palco, coisa parecida, né? Pô, eu fui para casa, eu fiz a tarefa, eu cheguei na sala de aula, eu quero apresentar a tarefa, o professor vai indicar alguns que vão apresentar a tarefa, mas tu nunca é indicado. Tu nunca é indicado. Mas, de repente, vai ter uma festividade, agora mesmo aqui, né, no Rio Grande do Sul, está chegando setembro, então agora as escolas começam todas a se mobilizar para o 20 de setembro e tal, não sei o que mais, então vai lá, vai fazer uma dança, vai fazer uma apresentação artística, cultural qualquer, e tu nunca é chamado. Ou então tu é chamado para ser colocado lá num cantinho qualquer para não dizer que, pô, não participou. É um sofrimento íntimo, é uma sensação tão desagradável interiormente
que as pessoas que não passam por essa experiência não sabem explicar o que é. Nem a gente sabe explicar o que é. Sabe que é um sofrimento bem profundo passar por isso. É uma tristeza que dá. E naquele momento eu comecei a enxergar o racismo e a discriminação racial como um fator que determinava a minha desigualdade. E naquele momento eu mudei radicalmente a minha trajetória de vida. Foi nesse momento, por exemplo, que eu decidi entrar na universidade e fazer História. A faculdade de Direito tem uma escadaria. Durante muito tempo eu passei ali na frente, mas nunca pisei naquela escadaria. Quando eu resolvi que eu ia tentar fazer um curso superior, aí mesmo que eu disse, eu nunca vou pisar só vou pisar nessa escadaria quando eu for estudante da universidade. E por coincidência a matrícula foi feita naquele prédio. Isso para ver assim, como a universidade era alguma coisa absolutamente distante da minha vida, distante enfim, das minhas relações, dos ambientes, era algo que... E quando eu ingressei na universidade, era uma época que o vestibular ele era praticamente impossível de permitir a entrada de pessoas que não estudassem em escolas particulares, em boas escolas, cuja que a gente sabe que os negros, a sua maioria das vezes, não têm acesso, né? A maioria. Minha mãe até dizia, essa universidade não é para pobre, essa universidade só entra rico, apesar de ser pública e gratuita, só rico entra. Né? E eu era uma das poucas. Toda a minha trajetória acadêmica foi uma trajetória muito complicada, muito pobre, muita dificuldade para ir, porque eu morava num bairro de periferia que eu tinha que pegar 2 ônibus, demorava mais de 1 hora para chegar à universidade, era um curso que era tarde e noite, então às vezes eu chegava às 2 horas da tarde, saía às 10 horas da noite e às vezes passava fome porque não tinha dinheiro para comprar nada. Na verdade, as coisas sempre são muito duras para os negros e negras, então eu fui uma estudante filha de trabalhador, com muita dificuldade, pobre, né? Com dificuldade de acesso a livros, com dificuldade até transporte, roupas, tudo isso, para ir para a faculdade. Para mim, era um espaço estranho, né? O curso de Engenharia Química que eu fiz, eu percebia poucos colegas negros, raríssimos professores negros, e sentia-me isolado, me sentia isolado de vários lugares. E tinha segurança que literalmente me parava nos corredores e dizia, o que tu está fazendo aqui? E aí a gente dizia, não, sou estudante. Às vezes pedia para provar que era estudante. Você tem que mostrar carteira, etc. Eu tive um colega, inclusive, que se recusou a mostrar carteira e que foi espancado. Dentro da universidade, ele fazia sociologia. A universidade brasileira, ela é uma universidade racista, eurocêntrica, e como instituição, majoritariamente busca repassar os valores das classes dominantes. A universidade era para ser um espaço de produção do conhecimento, super avançado, mas não é. Porque a universidade ela foi constituída no Brasil para ser um espaço das elites. Mas essa universidade ainda é racista porque ela ainda é uma universidade branca. E quando eu falo branca, não estou falando só em cor, na realidade. Eu falo que é uma universidade branca porque é uma universidade que se pensa branca e que constrói um projeto de país que é branco, que é mais grave. Na universidade, além de não ter professores negros, também não havia, eu cursando História e Estudos Sociais na época, também não tinha nada dentro dos conteúdos dos programas, das diversas cadeiras, que eu pudesse me identificar enquanto negro. A história das revoltas populares negras, praticamente nós não tivemos. Quilombo dos Palmares, nós não estudamos, eu era estudante de História, a gente não viu. Eu estudei a Balaiada, porque é uma coisa muito... Mas as outras revoltas, Sabinada, Cabanagem, Quilombo dos Palmares, a própria história dos quilombos, nada. Muito pouco. Poucas pessoas leem Guerreiro Ramos, Sueli Carneiro. Porque a universidade, inclusive, rejeitou os intelectuais negros que produziram. Eu li Guerreiro Ramos no espaço de militância, não foi na universidade. Da filosofia, por exemplo, a gente vai trabalhar, entra na sala de aula do jovem e já vai trabalhar Grécia, trabalhar Roma. E a gente consegue trabalhar Grécia sem uma pitadinha de África, o que é um absurdo.
Porque aí a gente começa a pegar os mitos, a mitologia grega, e começa a ver a identidade que existe entre a mitologia grega e a mitologia africana. E lá, pelas tantas, a gente consegue, na literatura, ter uma percepção de que a filosofia africana é de um tempo anterior à grega, e tem que ser, porque o berço da humanidade é na África. Ela é racista no sentido de que os mecanismos políticos e sociais, né, ela não barra de forma direta, né, os mais explorados na sociedade, que comumente é o negro, é o indígena, né, é o deficiente. O acesso fica tão difícil que ele não consegue entrar. E quando ele consegue entrar, ele não consegue permanecer. Existem vários mecanismos, apesar hoje das cotas, existem vários mecanismos de ir impedindo que essa população negra entre na universidade. E isso começa desde a educação infantil. Se você reparar, a educação infantil ela é mais negra do que o ensino superior. Existem mais jovens negros na educação infantil, existem mais sujeitos negros na educação infantil do que no ensino superior. Mas entre a educação infantil e a universidade vai se embranquecendo. Mas por quê? Que a população negra vai caindo aqui, ó, antes mesmo de chegar na universidade. Mas quando vai chegar na universidade, a portinha é piquichichita, muito pequena, mas se entra com muita dificuldade. Mas aí tem o problema da permanência. Como é que faz? Se criaram as cotas, mas não te dão a condição material para te permanecer. Aí, por aí passa também a própria questão da discriminação. Está aí. Agora é a tua competência. Se conseguir sucesso nessa tua passagem por aqui, legal. Se não conseguir, é um problema teu. A vaga a gente deixou aí. De resto, te vira. A universidade foi preparada para receber o clichê, né? Um homem branco, hétero, e qualquer pessoa que saia desse padrão já não é bem vista. E as relações, portanto, sociais dentro da universidade, que elas são muitas relações de vaidade também, são muitas relações de discriminação, são relações de poder que se estabelecem a partir desses mecanismos, são mecanismos muito sutis, que nós, naturalmente, professores e professoras negros e negras, nós, alunos negros e negras, nós enxergamos isso claramente. Então não é tão sutil para a gente, porque a gente sente na pele, mas para o resto, para as outras pessoas, para as pessoas, isso parece muito sutil porque é muito naturalizado. Não se dá de forma explícita. A gente sabe o que acontece. Porque, assim, ninguém vai dizer para mim que não vai me convidar para participar de um projeto de pesquisa porque eu sou gay ou porque eu sou negro, mas não convida. Né? E para elas é absolutamente natural, mas para os negros, para aqueles que recebem, é algo bastante estressante, até muito, muito elegante. Adoece mesmo, adoece. Mas também, como instituição, ela tem suas contradições internas. E isso é muito importante para nós povos, tanto o povo indígena quanto o povo negro, porque nós também disputamos esse espaço, nós também partimos para disputar esse espaço. E o processo de desconstrução e reeducação para adquirir uma consciência antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitismo, né? Nesse papel, o Andes cumpre um papel fundamental. O Andes já foi fundamental no dia que o Andes definiu, por exemplo, apoiar a política de cotas. Porque esse foi um debate muito forte no interior do Andes. Porque o Andes hoje apoia a política de cotas, apoia a política de ações afirmativas, mas na época da discussão existiam centenas de professores e professoras sindicalizados antes que eram contrários, que achavam que nós estávamos racializando a sociedade brasileira, que achávamos que nós estávamos colocando a sociedade brasileira em termos brancos e negros. Não é isso. Não fomos nós que colocamos a sociedade em termos brancos e negros. Nós queremos, inclusive, destruir esse binarismo. Mas para destruir esse binarismo não basta simplesmente não falar desse binarismo. É preciso tocar na ferida. Um tempo anterior, lá no início dos tempos, foi exatamente o momento onde esse GT foi criado. E ele já foi criado exatamente em função de
enfim, se levou, eu acho que 3 congressos para criar esse GT. Porque aí era um momento onde 2 concepções de sociedade estavam se encontrando dentro do sindicato. Era um momento onde se dizia que o trabalho tinha perdido a centralidade, que, aliás, a luta de classe tinha acabado, que não sei o que mais e tal, e se partia mais para esse trabalho na lógica da particularidade. Para as pessoas que fundaram ou foram bem do início do GT, que antes era GT, etnia, gênero e classe, esse é um momento bom que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, quando nós discutíamos a questão há 10 anos atrás, um pouco mais, de que o Andes deveria ser a favor da política de ações afirmativas, de cota, isso em alguns congressos não foi aprovado. As cotas dentro do sindicato, ela teve diferentes interpretações. Se formaram grupos, no caso, no início, né, que eram muito fortes, interpretando que cotas seria uma submissão maior dos negros. E quando chegou no final, e o movimento negro de olho, o movimento negro está de olho, os profissionais, os professores e as professoras negras que lutavam por isso, os NEABs, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros no Brasil todo, que são vinculados às universidades federais, estavam de olho. O que o Antissindicato Nacional, uma entidade histórica de defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de defesa da educação, está pensando sobre isso? E quando o Andes define apoiar a política de cotas e apoiar as políticas de ações afirmativas, isso foi um peso na universidade. Porque olhou para um sindicato histórico que tem referência na base, dizendo, olha, nós estamos do lado de vocês, nós estamos do lado dessa luta contra o racismo, nós estamos do lado dessa luta contra a universidade branca. Então, nós aprovamos a política de cotas, viramos a posição do sindicato, porque fizemos o debate da meritocracia. Como dizer que as pessoas têm que entrar por mérito, sendo que historicamente tem um amplo setor que foi excluído dos ditos direitos de cidadania, né, da escola, do trabalho, da terra, que foi a população negra. Então, felizmente, nós vencemos esse debate. Depois nós avançamos muito na pauta do direito das mulheres. Nesse processo, se aproximou da gente pessoal sindicalizados, companheiros, que queriam discutir a questão, na época se dizia LGBT. Então aí já se adicionou isso no nome do GT, nos objetivos do GT, e também que se começou a fazer essa discussão. Antes era muito mais a questão de falta de pernas e braços do que uma decisão política de juntar todo mundo. Eu acho que hoje a gente percebe que é melhor juntar tudo, porque eu acho que fortalece a luta, eu acho que aglutina mais, eu acho que dá uma capacidade de fazer uma síntese melhor dessas várias formas de opressão. Porque, assim, para muitas pessoas, um GT é sopa de letrinhas, que a gente repudia isso. O GT não é uma sopa de letrinhas. Né? O GT, ele pensa essas questões de forma interseccional. Elas estão ligadas. Porque você vê, não necessariamente quem é negro vai ter uma solidariedade com alguém que é gay e com a mulher. Você tem negro que é homofóbico e que é machista. Você tem mulher que é homofóbica e que é assim. Uma mulher negra e lésbica, ela sofre por ser mulher, por ser negra, por ser lésbica. Então você não pensa as opressões de forma separadas, né? Os sujeitos, eles. Né? Então, a partir dessas discussões, o GT se consolida como para pensar de forma interseccional essas opressões e poder construir ações, né, dentro do sindicato para combater essas violências e identificar como ela acontece de forma diferenciada, né? Porque se o Andes tem como meta e tem transformar essa sociedade, o Andes é um sindicato classista. O Andes é um sindicato que quer transformar esse mundo, que quer destruir com o capitalismo. Isso só será possível se o racismo for destruído junto, se o machismo for destruído junto, se a homofobia for destruída junto. E o Andes tem desenvolvido essa tarefa. Tem que ampliar? Tem. Tem que expandir? Tem. Mas é uma tarefa fundamental. Turmas de formandos de medicina, você tem 20 alunos que 2 são pretos ou 1 é indígena. Né? Isso ainda é uma coisa que a gente tem que superar, e aí o Andes tem um papel importante.
Porque é o sindicato que leva isso para o Conselho Universitário. Somos nós que levamos isso para debater dentro da universidade. E se hoje o sindicato está sendo atacado, e atacado com muita força, acho que nos últimos 3 anos o ANDES está sendo atacado principalmente por isso, porque ele, enquanto sindicato, entende que defender o pré-universidade significa defender também o quanto ela é diversa. O ANDES é um sindicato muito importante, diferenciado, porque pelo fato dele reunir professores, pesquisadores, cientistas de todas as áreas, então pode contribuir muito com a sociedade, com a classe trabalhadora, ajudando na compreensão, porque a classe operária, a classe trabalhadora, nem sempre não, é dificultado o acesso ao conhecimento. Eu falo assim, se hoje eu, preta, eu falo mesmo, preta, estou aqui, eu sou preta, sou mulher, e estou aqui na sala de aula dando aula para vocês. Vocês são meninas e estão aqui na sala de aula, sentados, assistindo a aula, no curso de medicina veterinária. Alguns de vocês saem da periferia, alguns de vocês são filhos de pessoas que mal ganham um salário mínimo por mês. Se vocês estão aqui, é fruto de muita luta. E se ainda temos uma universidade pública gratuita de qualidade, isso não foi dado para a gente, porque a gente resiste. Né? Acho que esse movimento de resistência que o ANDES vem fazendo há mais de 3 décadas é o que mantém hoje ainda existindo universidade pública e agora uma universidade diversa. E penso que o ANDES consegue fazer, fomentar essa discussão. Né? As pessoas aceitam, as pessoas não aceitam. Às vezes as pessoas até nem são sindicalizadas, mas em determinado momento, lá no seu departamento, acabam discutindo alguma coisa que está sendo pautada pelo sindicato, que alguém mais próximo do sindicato levou para lá. A gente tem hoje uma categoria que está, inclusive, pautando questões do seu cotidiano. Por quê? Porque o racismo é cotidiano, o machismo é cotidiano, a LGBTfobia ela é cotidiana, né? E que o sindicato, inclusive, ele precisa acompanhar essas questões que estão aí. Como a gente tem um verdadeiro genocídio da população negra, uma política genocida do Estado brasileiro, das classes dominantes, quando você tem o encarceramento da população negra, majoritariamente, com quase 700 mil encarcerados, quando você tem o Brasil com o 5º país que mais encarcera mulheres dos últimos 10, 15 anos, quando você tem as mulheres sendo assassinadas, crescendo o assassinato das mulheres negras em 54% e diminuindo em quase 10% das mulheres brancas, quando você tem a quantidade de mortes maternas crescendo junto às mulheres negras. Então, eu acho que isso aí, até se o nosso sindicato e a universidade minimamente não se posicionasse, seria uma aberração. Então, eu acho que também é consequência dessa guerra social que se estabelece em nosso país e que nós temos que ter um lado. Não é fácil para um professor negro da universidade trabalhar nessas perspectivas, porque a gente é sempre o chato, que só fala disso, só quer saber disso, parece que a gente só sabe falar de racismo, é um assunto que ainda estranha as pessoas, apesar das pessoas assumirem que o Brasil é racista, mas como ninguém se assume racista, as pessoas assumem que o Brasil é racista, como se fosse uma entidade abstrata, mas não se assume racista, as pessoas têm muita dificuldade quando isso é verbalizado, em compreender. Então você é sempre o chato, você é sempre aquele que só fala disso. Apesar de ser todo dia uma martelada, a gente tem que resistir. A gente tem que resistir. E o ANDES me ensinou isso, né? Que não ficar sentado ali atrás da mesa da sala de aula, ou então na minha sala de professor, né? Faz diferença. Vai fazer diferença. A gente vai chegar lá. Mas o ANDES é isso. E foi isso hoje que eu tive certeza que é ser professor nesse país.
quebrada, nascido na perifa, briguenta até os talos. Gosto de basquete, jogo uma bola. Passei pela escola, me formei em história. Sabe o meu nome, não precisa, não importa. Mas coletivamente pode vir, não há quem possa. Sou quilombo urbano, hip hop militante. Sou mano de atitude, sou mina de responsa. Sou mano de quebrada, sou mina de favela. Sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Pra frente com as ideias, de foice e martelo. Herói de preto é preto, forjado na favela. Sou fugas e mais fugas, sou a morte do Senhor. Sou filho da revolta que a escravidão gerou. Herdeiro do quilombo, sou rapper do Nordeste. Sou gíria bem vermelha que luta pelo certo. Sou mano de quebrada, sou mina de favela. Sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra. Herói de preto é preto, tipo Cosme e Firmina. Sou mano de quebrada, sou mina de favela. Sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra. Herói de preto é preto como Cosme e Firmina. Herói de preto é preto, eu falo isso, voz se morde. Meus heróis não morreram de overdose, como teu opressor, herói de grife, de moda, que te ensina a ser racista e faz campanha contra as cotas. Cê conhece a minha história de Raci Mauro, Adverk, cê conhece a história do QU, cê conhece a história do aluno problemático. Os heróis viraram vultos negros no livro didático. Herói de preto é preto, pretitude além da cor. Seja preto, seja branco, só não seja traidor. Canguru de sangue azul, eu tô ligado, tem um monte, tipo aqueles lá, que pulam de ong-ong, tipo aquela lá. Princesinha de papel, mulher preta de atitude, não se espelhe Isabel. Meus heróis eu conheci no hip hop, não na escola. Professor desinformado, deturpou minha história. Ora bola, minha senhora, vê se pode. Meus primeiros professores foram Racionais e GOG. Hoje eu sou educador, mas não professo conformismo. Nem virei refém daquele livro. Como o boy quer, como quer o Mac. O homem preto, favelado, quem não pensa não reflete. Raciocina com a bunda, tipo Dredd. Herói de preto é preto, herói de boy não serve. Sou mano de quebrada, sou mina de favela. Sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra. Herói de preto é preto como Cosme e Firmina. Sou mano de quebrada, sou mina de favela. Sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra. Herói de preto é preto, tipo Cosme e Firmina.